E essa sensação, irmãos, ela nunca pode acabar, né? Estar aqui à frente não é fácil, os irmãos sabem muito bem, mas que sejamos nessa noite boca de Deus para nossas vidas, irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale comigo e com você, amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, podendo trazer um pouco da parte de Deus, aquilo que vem remoendo em meu coração durante essa semana. E quando eu estava estudando sobre esse tema, irmãos, algo muito forte falou no meu coração. E eu quero que nessa noite Deus ele possa transmitir tudo aquilo que ele falou para mim. E eu me senti muito feliz em poder ser mais uma estatística fora da estatística. E é esse o desejo que eu quero que você tenha nessa noite também, amém? Eu peço para que a gente possa... Abra sua Bíblia, por favor. Pode colocar lá o tema no telão, o tema de hoje. E eu convido a que a Igreja do Senhor possa abrir a sua Bíblia no livro de João, o Evangelho de João. João capítulo 1, o versículo 46. João capítulo 1, versículo 46. Acompanhe na sua Bíblia, quem está sem Bíblia acompanhe ali, que já tem o tema. A gente vai ler apenas a parte A do versículo, que diz assim. Repita comigo. Diz assim: pode vir, pode ser melhor. De novo, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Feche seus olhos. Jesus, estamos aqui diante da tua presença, primeiramente, mais uma vez agradecendo, já oramos, já apresentamos tudo que podemos te apresentar. Mas estamos aqui te pedindo para que o Senhor possa ser um instrumento em nossas vidas, Pai. Porque cada coração tem necessidades diferentes, cada alma, cada pessoa que está aqui nessa noite precisa ouvir algo da tua parte. Eu creio, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor é aquele que vai trazer o conforto, a palavra e o ensinamento, para que nós possamos aprender de ti, Jesus. Te agradeço pela tua palavra, continua conosco, nos dando sabedoria. Que sejamos nessa noite como um cano, Pai, e que as águas venham do céu, passe por nós e chegue à tua igreja, e a tua igreja seja saciada. É o que te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Massa, bota lá, por favor, o tema. Eu estava refletindo essa semana e eu vi um vídeo no Instagram, e aquele vídeo falou muito forte no meu coração. E aquele vídeo tinha como título exatamente esse aí: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E eu comecei a refletir que muitas vezes nós somos, como eu posso dizer, encontrar uma palavra, desacreditados. Não é assim? Quem já foi desacreditado alguma vez aqui na vida? Meu amigo, quantas e quantas vezes na vida eu fui desacreditado? Várias vezes. Mas vamos seguir. Nesse versículo de João capítulo 1, versículo 46, existe ali uma narrativa onde um homem chamado Natanael, ele faz uma pergunta para outro homem chamado Filipe, e ele pergunta para Filipe: Filipe, pode vir uma coisa de lá de Nazaré? E a gente vai entender um pouco esse contexto. Vamos seguindo com uma introdução. No livro segundo escreveu o apóstolo João, ele descreve previamente uma narrativa muito importante, falando que Jesus ele era o que? Como o verbo que estava com Deus. Quando a gente vai em João capítulo 1, versículo 1, a gente vai ver claramente isso, que o apóstolo João ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. E o homem chamado João, que não era aquele que escreveu esse livro, que muitas vezes a gente confunde, né? Acha que João Batista é o que escreveu o livro do Evangelho segundo João, mas não era. Mas existia um homem chamado João, que ele foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Ele foi aquele que conduziu o chamado de Jesus. E quando nós vamos estudar a palavra, sabemos que a história de João
João, ela assemelha-se com a história de Jesus. Por quê? Porque João, ele era primo de Jesus. E Jesus, o Senhor mandou um anjo para Isabel, a sua mãe, e posteriormente também mandou um anjo para Maria para falar da vinda do Messias. Só que quando a gente começa a falar sobre a vida de Jesus, a gente não consegue falar de Jesus sem antes falar desse homem chamado João. Esse homem, ele era muito importante, porque ele, como já foi falado, ele preparava o caminho de Jesus. E a Bíblia diz que João, ele batizava com o que, irmãos? Com água. Mas ele diz: aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. João também diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de onde? De mim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os seus pecados. O homem, ele estava afastado de Deus, e era necessário que Deus mandasse o seu filho para que eu e você pudesse ter agora novamente essa conexão que nós conhecemos hoje como religião, que vem da palavra religar, que é ligar aquilo que está desligado. Jesus, ele veio para ligar-me, você e eu a Deus, porque o pecado tinha nos afastado dele. Seguindo, logo após Jesus ele ser batizado por João, não vou entrar em detalhes sobre isso, ele foi levado também ao deserto para ter uma experiência ali, e logo quando ele vem do deserto, também não vou entrar nesse assunto, porque temos pouco tempo, e a gente precisa focar aqui no que realmente queremos falar nessa noite. Saindo de lá, ele encontra dois homens, dois pescadores, por nome de André e Simão. E a Bíblia diz que quando ele olha para aquele homem, ele faz um convite para aquele homem e diz: olha, vem me seguir, porque eu tenho uma obra na vida de vocês. Depois veio um homem chamado Filipe, que também era morador de Betsaida, que também conhecia quem? Simão e André, que eram irmãos. E aí, indo Filipe no caminho para Galileia, Jesus chamou e disse: segue-me. E ele o seguiu. E agora Filipe começa a ver o que é que Deus está fazendo na vida de Jesus, começa a ver que Jesus, ele não era um homem comum, e começa a observar que Jesus, ele tinha algo a oferecer. Logo, o que foi que ele fez? Filipe foi correndo e falou para um homem chamado de Natanael, e disse: Natanael, encontramos aquele a qual a Escritura mencionava. E Natanael era um homem muito zeloso pelas Escrituras. E eu entendo que no livro de João, não só aqui tem uma narrativa com detalhes. Se você for estudar no livro de Mateus, se você for ver no livro de Marcos, no livro de Lucas, você não vai ver uma riqueza de detalhe tão grande quanto tem no livro de João sobre essa história, sobre o chamado da vida de Natanael. E Natanael, para muitas pessoas, eu lembro perfeitamente, pastor Márcio, que no começo da minha fé eu dizia: quem é esse Natanael? Que eu não estou vendo em Mateus, não estou vendo em João, em Lucas, não estou vendo em Marcos. Depois a gente vai entender que Natanael era quem? Bartolomeu. O mesmo Bartolomeu era o mesmo Natanael. Então, se você não soubesse dessa informação, agora você está sabendo. Natanael também é Bartolomeu. Amém? Vamos lá. Chegamos no versículo 45. Felipe, ele achou Natanael e disse: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Quando eu vejo esse texto, eu entendo 2 pontos. Primeiro, que ele acreditava que Jesus, ele era o homem da promessa, mas ele ainda não tinha a dimensão espiritual que Jesus, ele não era apenas um homem comum, como um filho de José, o carpinteiro. E aí a gente começa a estudar e vendo o quê? Havemos achado aquele que escreveu segundo Moisés. Bota por favor no telão, meu querido, Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Quando Felipe ele conversa com Natanael, ele estava fazendo justamente essa referência, porque é muito simples chegar a dizer: olha, Moisés falou que veria um homem. Onde? Está lá. Eis que suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que ele ordenar. Ou seja,
Felipe estava dizendo para Natanael que a promessa que Moisés já teria dito estava agora se cumprindo. Mas Natanael, ele precisava de fatos para entender de verdade que Jesus era aquilo que Felipe estava dizendo. Mas aí a gente começa a estudar a Bíblia e nós não precisa abrir, mas em Atos capítulo 3, versículo 22, Paulo relata para o escritor, ao doutor Lucas, o escritor do livro de Lucas, que a mesma menção que Felipe estava fazendo para Natanael. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, e os virei em tudo que vos disser. Agora, nós já fizemos uma introdução de tudo que vamos ouvir hoje, mas agora vamos falar sobre a origem de Jesus. No versículo 45, Felipe chama Jesus de quê? Jesus de Nazaré. Você já parou para se pensar por quê? Filho de José, o carpinteiro. Então, Jesus não era só o filho de um carpinteiro. Ele não tinha conclusão espiritual nem teológica, né, irmãos, para que pudessem entender que Jesus, ele era sim o Filho de Deus. Mas aí, quando a gente vai estudar a história de Jesus, quem sabia aqui que Jesus era de Nazaré? Levanta a mão aqui, quem é que sabia? Massa. E se eu te dizer que ele não era de Nazaré? Ele apenas morava em Nazaré. O reino de Israel, ele foi dividido, foi uma pergunta capciosa, tá, irmãos? O reino de Israel, ele possuía dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Jesus, ele nasceu numa cidadinha bem pequenininha, localizada na circunferência de Judá. Quem lembra o nome dessa cidade? Belém. Maravilha. Logo, Jesus, ele era judeu, porque ele era oriundo de Judá. Mas, quando ele começa a crescer, os seus pais levam Jesus para morar numa cidade chamada Nazaré. Só que Nazaré, ele ficava na parte norte de Israel, enquanto Belém ficava na parte sul. E existia um preconceito muito grande, irmãos, com Nazaré. Por quê? Por que um preconceito? Porque aquilo que não se destaca não merece o quê? A minha atenção. É assim ou não é? Hoje em dia, as pessoas, às vezes, nós preferimos dar atenção para um influencer. Nós precisamos, muitas vezes, damos mais atenção a um apresentador, a alguém da mídia. Não da mídia extrema, né? Da mídia, no geral. E, às vezes, valorizamos essas pessoas. Por quê? Porque ela gera um interesse. Mas quando vemos pessoas que não têm destaque, que não têm uma atenção sobre a sua vida, logo temos a natureza humana de não valorizar. É assim ou não é? Vou te dar um exemplo. Você está no ambiente, eu vim propositalmente desse jeito para atrair a tua atenção, porque 70% da primeira impressão é a que fica. Se eu viesse aqui com a camisa desbotada, cheia de mancha de água sanitária, calça rasgada, de sandália havaiana, o cabelo lá em cima, a barba parecendo um Frankenstein, você olhava para mim e dizia o quê? Esse bicho mesmo? É esse irmão aí que vai pegar mesmo? Sim ou não? Sim. Mas você estava errado? Não. Por quê? Porque é aquilo que eu estou me comunicando. Mas aí quando eu boto um terno, eu boto um sapato, uma calça, eu começo a me apresentar de uma forma diferente, eu estou buscando a sua atenção. Agora vamos falar de Nazaré. Quem era Nazaré? Que cidade era essa Nazaré? Lembre-se que Natanael, a primeira pergunta que ele fez para Filipe foi o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não foi assim que ele fez? Sim ou não? Foi. No tempo de Jesus, Nazaré era vista sem valor pelo seu povo de Israel, porque ela era apenas um vilarejo, pequeno, pobre, isolado, na região da Galileia. O local não tinha nenhuma importância política, nem econômica, nem muito menos religiosa, porque lá não existia templo para adorar. Nazaré era um pequeno vilarejo agrícola, situado nas colinas da Baixa Galileia, com uma população, veja, Nazaré, na época de Cristo,
Flávio Joséfo, um historiador da igreja, ele diz que tinha em torno de 200 a 500 habitantes. Ou seja, era um vilarejo mesmo, muito pequenininho. Não possuía fortificações, ou seja, era uma cidade desprotegida. Não tinha monumentos históricos, nem nada que seja relevante no sentido militar. Como já foi falado, os sulistas, quem eram os sulistas? Aquele povo lá da Judéia. Quem eram os judeus, descendo lá, inclusive Israel está enquadrado nos sulistas. Inclusive, Jerusalém, ela é a capital de Israel. Os sulistas olhavam para os nortistas, que eram a Galileia, com desprezo. Porque a Galileia, irmãos, só para a gente fazer um contexto histórico aqui, próximo da Galileia, existiam algumas cidades que eram cidades de não cristãos, que eram conhecidos como os gentios. Então, por exemplo, os fenícios, os gregos, os sírios, estava tudo perto da Galileia. Lembra que o povo tinha um preconceito muito grande com outra cidade. Quem que lembra essa cidade? Samaria. Por quê? Porque estava muito distante dos judeus. Então existia esse preconceito. E outra coisa, isso me fez lembrar muito o Brasil, sabe em quê? Quando você vê alguém falando do Nordeste lá no Sul, não existe ali um tonzinho de preconceito, sim ou não? Não é assim? Mas isso não era diferente na época de Jesus, cara. As pessoas conseguiam observar que Jesus era de Nazaré, não apenas pelas vestes. O que é que identifica o nordestino? Bem raiz. Se eu chegar do jeito que eu estou agora em São Paulo, com um computador, com uma pasta, dentro do banco e não falar nada, as pessoas vão pensar que eu sou do Nordeste? Mas se eu falar, ô meu amigo, por favor, eu vou pela essa escada ou vou arrodear? Já vão dizer o quê? Esse bicho é de Recife, velho. Não é assim? E Jesus, cara, ele tinha uma forma de falar muito peculiar, que era característica de pessoas do interior. Os historiadores dizem que Jesus ele tinha uma forma de falar tão puxada que até algumas formas fonéticas do aramaico era engolida. Lembra muito uma cidade que eu conheço, que eu faço parte. Não é? Bora, vamos pra praia? Não é assim que a gente faz, né? Vamos à praia, não, bora pra praia. A gente sai comendo todas as vogais, não é assim? E os historiadores dizem que Jesus ele tem essa forma de se pronunciar muito clara, que dava a entender que Jesus ele era um cara mais do interior, de uma cidadezinha mais agrícola. Nós somos de Recife, mas quando a gente escuta alguém falando de Caruaru, de Sertânia, de Petrolina, o que é que a gente consegue observar que a forma deles falar tem um sotaquezinho diferente, não é assim? E que eu acho massa, velho. Eu sou super fã, né, da cultura nordestina. E aí, vamos lá. E aí, agora eu quero te provar que, de fato, isso acontecia. As pessoas, quando olhavam para Jesus, via Jesus com um preconceito. Não por ele ser quem ele era, mas por ele vir de onde ele veio. Só que as pessoas não sabiam que Jesus ele estava em Nazaré, mas ele era um cidadão, o quê? Judeu de nascença, porque nasceu em Belém. Mas Jesus nasceu em Belém para se cumprir a promessa, que as Sagradas Escrituras já assim dizia. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 73. Por favor, coloca na mídia, por gentileza. Mateus 26, 73. Obrigado, filhote. Diz assim: e daí a pouco, acompanha ali comigo. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Lembra que quando Jesus encontrou Pedro, Pedro estava onde? Na Galileia. Não foi assim? No mar lá da Galileia pescando. E a fala de Pedro também possuía esse dialeto arrastado que a gente também tem, bichinho. Oxe, era
massa, velho. Quando Pedro chegava, os discípulos falavam, as pessoas conseguiam identificar quem era ele pela forma que ele falava. E aí eu acho massa também outra coisa. Quando você serve a Jesus, quando você anda com Jesus, a sua fala tem que mudar, as suas vestes tem que mudar, a sua conduta tem que mudar, e as pessoas têm que olhar para você, não porque você tem um cabelo grande ou um cabelo curto, mas porque vê Jesus em você. Glória a Deus. Glória a Deus. Certamente você é um deles, disseram para Pedro. O seu modo de falar o denuncia. Ou seja, o seu oxe lhe entrega, irmão. Eu posso chegar em qualquer canto. Eu trabalhei já em uma empresa que eu viajava muito. E onde eu chegasse, eu fazia questão de mostrar que eu era de Recife, irmão. Sabe por quê? Porque eu tenho orgulho de onde eu venho, da minha história, do meu povo. Conheço algumas pessoas que quando saem daqui, e aí, mano, beleza? Um mês em São Paulo. E aí, meu chegado? Já muda a forma de falar. Mas cada um é cada um. Eu para falar, beleza, meu irmão? É nós, estamos juntos. Precisar de mim, conta comigo. É nós, vamos para cima. Seguindo aqui. Quantas vezes, agora eu quero que você reflita comigo, tá? Nós não estamos falando agora mais de situações geográficas. Nós estamos falando de vida. Quantas vezes somos julgados de onde viemos? Pense comigo. Quantas vezes você é julgado da sua origem? Quantas vezes as pessoas olham para você e julgam porque você veio de um lugar que para a sociedade não tinha valor? De onde somos filhos? Quem são nossos pais? Muitas vezes pagamos um preço alto porque alguém julga quem é o meu pai. Alguém julga quem é minha mãe, quem é minha família. E isso é interessante, irmãos, que isso é um fato. As pessoas muitas vezes não lhe conhecem, mas só porque criam um pressuposto de você, começa a julgar você. Começa a julgar a tua história. Começa a dizer que você não tem valor, que para a tua vida não tem jeito. E às vezes até somos mal interpretados por alguém, como por exemplo Natanael. Natanael não se deu logo de cara o direito e a oportunidade de conhecer sobre Jesus. Ele já criou um pré-conceito. O que é um preconceito? Um conceito pré-estabelecido. E muitas vezes nós somos preconceituosos, em todos os sentidos. Quem não sabia que Jesus era de Belém de Judá, era descendente direto de Jacó, descendente direto de Judá, um dos filhos de Jacó, que foi um dos criadores das 12 tribos de Israel, que era promessa vindo de lá. Para muito o que nós fomos ou fizemos importa mais do que o que somos. Vou repetir. Para muitos, o que fomos ou que fizemos importa mais do que somos hoje. É muito comum você ver as pessoas julgarem o teu passado. É muito comum as pessoas olharem para a sua origem e dizer que você é um mau caráter, que você não tem perfil, que você não tem característica para assumir tal coisa. Por quê? Porque não olha para você, olha o que você carrega, olha de onde você veio. Vou dar um exemplo. Eu sou nascido e criado nesse bairro aqui, Tegipió, tá? Ali na pracinha Tegipió. Mas a gente dizia que era pracinha Tegipió, mas ali é Pacheco, tá? Mas por que eu não dizia que era do Pacheco? Porque na minha época, irmão, tudo que não prestava vinha de lá. Aí, quando criança, a gente tinha o costume de dizer o quê? Sou de Tegipió, irmão. Sou de Pacheco, não. Sou de Tegipió. Porque eu achava que eu dizendo que era de Tegipió, eu estava me colocando numa classe diferente. Grande besteira. Eu era pachequense mesmo, irmão. Era pegador de azeitona no campo do Pacheco. Pegador de manga no quintal dos outros. E outras coisitas mais. Então, o que eu estou dizendo com isso?
Às vezes nós também temos vergonha de onde viemos. Pegou? Às vezes eu e você temos vergonha de dizer de onde a gente veio. Por quê? Porque muitas vezes o meu passado, o teu passado te maltratou tanto, te machucou tanto, trouxe tanta dor, que faz com que você queira apagar ele. Não é assim? Não é assim? Quantas pisas você levou de mamãe, de papai, e que te marcaram na tua vida? Estou vendo um casal de anciãos aqui, que eu tenho certeza que passaram por isso e também aplicaram a correção. E não tem nada de errado com isso, irmão. Só que hoje em dia não pode bater mais, não é assim? Hoje não pode encostar. Não, porque você tem que fazer uma correção inteligente. Na minha época era um tal de chibata, molepo, cipó de goiaba. Enfim. Para muitos, como foi falado, o nosso passado vale mais do que o presente. Mas eu quero dizer algo de Deus para a tua vida nessa noite. Não importa o que tu fez, o que tu deixou de fazer, o que aconteceu na tua vida, se você fracassou em algum momento na tua vida. Jesus te trouxe hoje aqui para dizer para você que ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Muitas pessoas olhou para você e disse que não tinha mais jeito. Olharam para mim e disseram: esse aí está perdido. E sabe quando é pior? É quando você começa a acreditar nisso. As pessoas falam mal de você, criticam você, diz que você não é capaz, que você não vai ser campeão, que você não vai ser campeão, que você não vai alcançar seus objetivos. E o que é que você faz? Acredita. Aí você se frustra, se desmotiva. Passei minha vida toda me preparando para servindo a Jesus. Quando eu vim para a Extrema, a primeira coisa que eu disse, pastor, não me bota para pregar não. Estou me dizendo, pastor? Não queria servir mais, não queria adorar mais, queria ficar no meu canto. Mas quem tem chamada, irmão, ele não fica no banco. Quem tem chamada, Deus cria uma situação e você vai exercer aquilo que Deus colocou na tua vida. E você chega onde Deus quer. Aí Satanás lança as pedras, lança as dificuldades na tua vida e diz para você: olha, vai ter jeito não, o teu casamento não tem jeito, a tua família não tem jeito, o teu filho se acabou, a tua família vai destruir, o teu pai te abandonou, tu vai abandonar o teu filho. E eu te digo nessa noite, não vai. Porque maior o que estar em Deus. O que estar em Cristo, você está em Cristo. Quando você está em Cristo, a história muda. Quando você está em Cristo, o roteiro muda. Satanás prepara um roteiro de destruição para a tua vida, mas quando Jesus chega, ele transforma o ambiente. Jesus, ele é especialista em transformar o ambiente, irmãos. Jesus é especialista em pegar aquelas pessoas, aqueles seres humanozinhos que estavam lá no lixo, podre, fedorento, cheio de pecado. Pega essa pessoa, dá um banho, lava no sangue do Cordeiro, liberta, transforma e diz: agora vá servir a mim. E a gente está aqui servindo a Ele. Não importa se houve arrependimento, se não houve arrependimento. Não importa se não houve mudança. Não importa se fomos transformados pelo aquilo que a gente ouvimos. O que importa é quando eu me arrependo em Deus. Eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu reconheço que a minha história vai ser diferente. Vem de uma família completamente desestruturada, irmãos. E eu sempre coloquei no meu coração: no dia que eu tiver a minha família, a minha vida será diferente. A minha filha vai servir a Deus, o meu filho vai servir a Deus. Estou profetizando, não, minha filha. Vão servir a Deus. A minha casa servirá a Deus. Não é porque eu venho do mal que eu estou obrigado a permanecer no mal. Não. Você foi transformado. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Meu irmão, minha irmã, Natanael, você foi transformado? Pense com você. Você foi liberto? Algo mudou na tua vida? Você é uma nova criatura?
Se a sua resposta é sim, você não precisa me responder, mas responda para si. Glória a Deus por isso. Você está no caminho certo. Mas se você está dizendo, ainda existe algo na minha vida que precisa ser transformado, Deus está dizendo para você, o que é que você está esperando? O tempo de mudar chegou e é hoje. Você precisa deixar Deus mudar a tua vida. Se permita conhecer e ser conhecido. Como Tiago? Filipe ouviu, logo trouxe a mensagem e disse, vem e vê. Ele perguntou para, Natanael perguntou para ele, e pode ver alguma coisa lá de Nazaré? Aí Filipe só respondeu de uma forma, vem ver. Às vezes a gente não quer ser Filipe. Às vezes a gente não quer ser Filipe. Chega os Natanael da vida, cheio de ética, cheio de doutrina, cheio de espiritualidade. E aí às vezes chega um cara que nem parece ser tudo isso, mas disse, meu irmão, vem comigo. Vem ver o que Jesus está fazendo na minha vida. E a gente precisa ser esse Filipe, irmãos. No trabalho, na faculdade, na vizinhança, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa ser esse Filipe, dizer que, olha, você precisa ver o que Jesus está fazendo na minha vida, e Ele pode fazer também na sua vida. Jesus já sabia de tudo, irmãos, inclusive do próprio Natanael. E quando ele vê Natanael, ele diz para Natanael, eu vejo que tu és um verdadeiro israelita. Coloca o versículo 47, por favor. João 1,47. Glória a Deus. Diz assim, Jesus viu Natanael, vim ter com ele, e ele disse, eis aqui um verdadeiro israelita, quem não tem dolo. Dolo é crime, falha, erro, imperfeição. Jesus olhou para Natanael e disse, eu sei que tu és um homem íntegro, mas ser um homem íntegro não te dá o passaporte de chegar aos céus. Mesmo sendo um homem íntegro, você precisa se encontrar com Jesus para que a sua vida seja transformada. E quando Jesus ele entra na minha vida, na tua vida, Ele conhece a tua dor. Ele conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ele sabe das tuas necessidades, dos teus anseios. Até quando você vai abrir a boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele conhece a tua estrutura. Minha irmã, meu irmão, nessa noite Deus está dizendo para você, eu sei até onde você consegue suportar. Aleluia. Não pense que você está só. Não pense que a sua caminhada é solitária. Jesus, Ele está com você, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua estrutura e Ele irá pôr um fim naquilo que está atrapalhando a tua vida. Aleluia. Mas Ele não vai pôr um fim apenas, como um ponto final, para encerrar uma frase ou uma oração. Jesus está dizendo que trouxe hoje aqui nessa noite para dizer que Ele está colocando uma vírgula para trazer um novo recomeço para a tua alma. Algo novo de Deus vai acontecer para você, meu irmão. Algo novo de Deus vai chegar na tua tenda. Algo novo de Deus vai chegar na tua casa. Algo novo de Deus vai mudar a tua história. Ele vai mudar tudo aquilo que estava sendo roteirizado para a tua destruição. Ele vai mudar a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. E ele chega para Natanael e diz, olha, eu estou vendo aí um puro e autêntico israelita. Padrão, roupe. Padrão. Só que aí, Natanael, quando se encontra com ele vê aquela abordagem, se aproxima do mestre. O encontro de Natanael e a sua postura e a vida dele, se fosse contrária,
se Natanael, eu estava estudando isso e aquilo veio ao meu coração. E se Natanael não fosse o que ele era? Como seria a abordagem de Jesus? Eu acredito que Jesus iria cobrar da mesma forma. Eu lhe pergunto, como está sendo a sua vida com Jesus? Fora das nossas quatro paredes. Reflita. Como seria essa abordagem se caso, quando Jesus olhasse para Natanael, os olhos de Jesus não fossem bons quanto foi quando viu? Seu caráter não fosse aprovado pelo mestre. O que seria de Natanael? Versículo 48, bota no telão, por favor, meu querido. João 1,48. Disse-lhe Natanael: de onde tu me conheces? Ou de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe fosse te chamar, conversar contigo. Aleluia. Eu te vi, estando tu debaixo de uma figueira. Oh, irmão. Eu acho tão maravilhoso trabalhar de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega para Natanael, ele não estava preocupado com a religiosidade de Natanael. Quando Jesus chega para Natanael, Jesus não estava preocupado se Natanael estava representando um excelente israelita. Quando Jesus chega para Natanael, Jesus estava apenas preocupado em mostrar para ele que ele estava ali e podia mudar a sua vida. Quantas vezes, irmãos, Jesus está aqui querendo nos mudar, transformar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar o rumo de nossa trajetória. E às vezes a gente não quer permitir Jesus fazer isso. Aleluia. O Espírito Santo fala ao meu coração. Quantas histórias estão sendo contadas errado ao teu respeito? Aleluia. Quantas conversas paralelas são jogadas e o teu nome é citado de forma indevida. Mas da mesma forma que existem conversas paralelas que o teu nome é vendido, prejudicado, destruído, existirá conversas que o seu nome será exaltado. E Deus, ele é especialista em mudar história. Satanás, ele tem essa perspectiva de destruição, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir a tua alma, mas Deus está te dizendo: eu estou contigo. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Está difícil, a luta está difícil, as guerras são travadas, às vezes dá vontade de desistir, irmão. Dá ou não dá? Dá. Tem hora que você é humilhado publicamente, irmão, e você não fez nada, não tem nem culpa. E o chicote estrala. E o que é que a gente faz? E aqui dentro assim, ó. Tu tá vendo, Jesus. Não é assim? Adianta bater de frente? Adianta discutir? Adianta botar força do teu braço para funcionar? Adianta trocar tapa? Adianta não, irmão. Eu venho de uma geração que, eu já disse isso outra vez, mas eu vou repetir. Estou aprendendo isso com o meu pastor, ele gosta de repetir as coisas mais para que a gente possa aprender e fixar. Porque nem sempre quem ouviu da primeira vez não ouviu ainda da segunda. Então, quem mexe com crente, irmãos, ou se converte, ou muda-se, ou morre. Sim ou não? É assim. Se você está fazendo certo, se você está no caminho certo, se você está com a vida no altar, não tem nada de errado contigo, e alguém está te oportunando, Deus vai mudar essa história. Amém? Deus está dizendo para mim e para você: eu vou mudar história. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, ó, no meu coração. Estava nem no script aqui. Eu vou mudar história.
Aleluia. Não importa o teu início. Glória a Deus. Não importa a tua situação atual. Tá difícil. O que importa é o teu futuro, porque o teu fim será melhor do que o teu início. Quando a gente vai estudar a história de Israel, a gente vai ver que o começo de Saul foi maravilhoso, mas o seu fim foi trágico. Então não deixa que a tua vida tome um rumo que não esteja pautado em Jesus. Levanta os teus olhos, ergue os teus olhos para os céus e diz: Jesus, me ajude, mude a minha vida, transforma, Senhor, a minha vida, porque eu venho de Nazaré, lá não tem valor, a minha família não tem valor, todo mundo é desmantelado, é uma luta, é uma guerra. Mas Jesus não está preocupado de onde você veio. Ele está preocupado onde você vai chegar, porque é aquilo que Ele vai preparar na tua vida. Aleluia. Entenda isso. A sua origem não diz quem é você. O seu passado não diz quem é você. E o seu presente também não diz quem é você. O que diz o que é você é o Senhor, porque Ele conhece o teu coração. Natanael estava lá esperando Jesus, seu encontro naquela figueira, mas Jesus já tinha visto ele. Natanael estava lá e sabia que ele ia ser questionado, mas Jesus ainda assim foi encontrar com ele. Natanael estava lá, talvez sem perspectiva nenhuma, mas antes que Felipe o chamasse, Jesus foi lá e mudou a vida dele, disse: eu te vi, Natanael, antes que tu saísse debaixo daquela figueira. Então, nessa noite, saia com essa convicção que sua vida pertence a Jesus, a sua família pertence a Jesus, seu casamento pertence a Jesus, a sua noiva, o seu noivo, o seu relacionamento, os seus bens, a sua casa pertencem a Jesus. E quando nós pertencemos a Jesus, a nossa vida ela é respaldada, porque no livro de Salmos diz que assim como uma galinha que protege seus filhinhos aqui embaixo do braço, ó, Jesus ele nos protege. Você está só não, tá? Tira esse sentimento do seu coração de solidão. Você tem pai. Seu pai está vendo você. Ah, irmão Tiago, mas quando eu era criança minha mãe me batia. Ah, irmão Tiago, meu pai nunca foi um pai, ele nunca me amou, ele me abandonou, ele me esqueceu, ele disse que nunca ia me ajudar, e eu cresci a minha vida sem um pai, eu cresci a minha vida sem mãe, a minha família me abandonou, eu sou adotado. Jesus está dizendo: eu sou o seu pai. Aleluia. Confie em mim. Você não é órfão. Você não é órfão, porque Jesus, Ele é o seu Pai. Ele está aqui para proteger você. O que passou, irmão, passou. O que importa é daqui para frente. Aí o Espírito Santo falou agora no meu coração, sabe o quê? Pare de se cobrar tanto. Passou. Ei, já zerou o game, irmão. Que passou, você já está perdoado, já aconteceu, zera e segue daqui para frente. Uma nova vida, uma nova estrutura, um novo caminho, um novo recomeço. Siga, irmão. Siga. O que importa é o que você tem a oferecer ao mestre como servo, como serva. Que a sua vida seja guiada por Ele, para Ele, pois por Ele servimos e é maravilhoso seguir a Jesus de Nazaré. Aleluia. O Salvador, pode vir o que vier, irmão. Pode ser a luta que vier. Sigamos em Cristo, cabeça erguida, focado no reino. Levanta a sua cabeça, meu irmão.
Satanás quer ver você assim, ó. Derrotado. Tem crente que ele, antes de entrar numa guerra, ele já está derrotado. Não é assim? A guerra nem começou, irmão. Nem os batuques começou. Para iniciar a guerra, ele já disse: eu já perdi. Tu é doido, vou nada. Joelho, irmão. Não tem nada mais forte do que joelho no chão. Joelho. Quando você achar que você é nada, dobre o seu joelho. Quando você pensar que você não tem valor, dobre o seu joelho. Quando Satanás começar a contar uma história na sua mente dizendo que você está perdido, que você vai enlouquecer, você dobra o joelho e diz: Jesus, em mim habita o teu Santo Espírito e eu não aceito isso. E ele vai mudar a tua história. E eu encerro aqui essa ministração nessa noite. Peça ao meu pastor para que venha aqui à frente, por favor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça. A gente vai fazer uma oração pela tua vida. Porque a investida de Satanás contra a tua vida é muito grande para te ver parar. Para te ver desistir do teu caminho, da tua história. Oh, Jesus, sim. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus está aqui, irmãos. Jesus lhe ama, meu irmão. Jesus quer mudar a tua vida, meu irmão. Desiste não, cara. Levanta a tua cabeça. Olha para os céus. Não tem nada perdido não. Essa história de Satanás dizer que você não tem valor. Você tem valor sim. Deus tem algo na sua vida sim. Você nasceu para vencer em Cristo. Ele tem planos na sua vida, meu irmão, minha irmã. O pastor vai fazer uma oração pela sua vida, porque a autoridade está aqui sobre ele. E desde já agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te glorificamos que tu falaste aos nossos corações. Tua palavra, Senhor, nos diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E é nisso que nós nos apegamos. Quando disseram que não poderia vir nada de bom de Nazaré, é porque a tua palavra diz que tu usas as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, Senhor. E a palavra diz que a tua sabedoria é loucura para os homens, mas nós sabemos que o teu evangelho é libertação, salvação e transformação para a vida daqueles que creem no teu santo nome. E nós cremos, Senhor, em ti. Nós cremos, Senhor, na tua palavra, é por isso que estamos aqui essa noite. E é por isso que nós vamos te exaltar, Senhor, e te engrandecer, porque sabemos que tu estás presente aqui nesse lugar. Aleluia.